Prepare-se, pois o que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a adoração dentro das igrejas. Imagine o inimigo, sorrateiro, infiltrando-se nas práticas de louvor, desviando a glória que deveria ser de Deus. Parece absurdo? Acredite, esta é uma realidade que muitas vezes passa despercebida. Você está pronto para uma descoberta que pode transformar sua visão sobre o que realmente acontece durante os cultos de louvor? Permaneça comigo até o final, porque este vídeo irá desafiar tudo o que você pensou saber sobre a adoração. O louvor e a adoração são ferramentas espirituais poderosas. Eles não são apenas rituais religiosos, são armas capazes de romper barreiras espirituais. Em Atos 16, 25 a 26, vemos Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus, e suas cadeias foram quebradas. É assim que o louvor age, liberando o poder divino. No entanto, o inimigo sabe disso e tenta perverter essa arma para seus próprios propósitos. Ele reconhece que o louvor é uma conexão direta com Deus e faz de tudo para distorcê-lo. Quer saber como ele faz isso? Fique atento, pois o que você está prestes a descobrir pode revolucionar sua vida espiritual. A primeira estratégia do inimigo é transformar o louvor em algo que não deveria ser. Quando o louvor deixa de ser um ato de entrega e se torna uma exibição de talento ou mero entretenimento, o propósito verdadeiro da adoração é perdido. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta que Satanás se disfarça como anjo de luz, infiltrando-se em práticas aparentemente piedosas para desviar a glória que pertence a Deus. O que deveria ser um momento de exaltação à santidade divina, torna-se uma performance vazia. Precisamos voltar à essência da adoração, aquele momento puro de entrega a Deus. O que você está prestes a ouvir pode abrir seus olhos para uma nova perspectiva. Vamos explorar a história de Lúcifer. Antes de sua queda, ele era um dos principais anjos responsáveis pela música no céu. Ezequiel 28, 13 a 15, descreve Lúcifer adornado com pedras preciosas e instrumentos musicais, indicando seu papel especial na adoração celestial. No entanto, seu orgulho o levou à ruína. Em Isaías 14, 12 a 14, Lúcifer expressa seu desejo de ser como o Altíssimo, resultando em sua expulsão do céu. Agora, como Satanás, ele continua buscando maneiras de roubar a adoração que é devida a Deus. Você vê a sutileza disso? Ele usa seu antigo conhecimento sobre o poder do louvor para infiltrar-se nas igrejas e desviar o foco da verdadeira adoração. Você está vendo como isso pode estar ocorrendo diante dos nossos olhos? O inimigo é sutil e astuto. Ele se infiltra nas práticas de adoração, desviando o foco de Deus para outras coisas: talento, performance, entretenimento. A música que deveria nos levar à presença de Deus, muitas vezes, se transforma em um show. João 4, 23 a 24 diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No entanto, muitos cultos hoje em dia se parecem mais com apresentações de entretenimento do que com encontros de adoração. É chocante, não é? Mas precisamos enfrentar essa realidade. Igrejas investem pesadamente em som, luzes e produções, enquanto a essência da adoração se perde. Isso não é uma crítica à tecnologia, mas um alerta sobre como podemos facilmente ser distraídos do que realmente importa. Outra estratégia que o inimigo usa é distorcer o conteúdo das letras das músicas de adoração. Em vez de serem teologicamente profundas, muitas músicas se tornam superficiais e focadas em emoções humanas. Você já percebeu isso? Algumas letras têm uma visão distorcida de quem Deus é, levando os adoradores a buscar popularidade e aceitação em vez de uma genuína adoração. Existe uma pressão constante para criar hits que façam sucesso nas redes sociais, resultando em melodias cativantes, mas muitas vezes sem profundidade bíblica. O que deveria ser uma oferta espiritual genuína transforma-se em um produto comercial. Isso é um golpe direto na verdadeira adoração.
Outro aspecto que não podemos ignorar é a exaltação dos líderes de adoração e músicos. Quando a congregação começa a idolatrar aqueles que estão no palco, a adoração perde seu verdadeiro propósito. O foco muda, a essência se esvazia. A tecnologia, se não for usada com discernimento, pode promover uma cultura de desempenho e vaidade. Transmissões ao vivo e vídeos de cultos tornam-se mais um meio de exibição pessoal do que um instrumento para a adoração genuína. É assustador pensar como algo tão poderoso quanto o louvor pode ser tão facilmente distorcido. E aqui está algo ainda mais preocupante. As letras de muitas músicas hoje em dia são teologicamente incorretas. Em Colossenses 3,16, somos instruídos a deixar a palavra de Cristo habitar em nós ricamente, ensinando-nos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando as letras são rasas ou contêm erros doutrinários, não glorificam a Deus e podem até mesmo levar os adoradores a um entendimento distorcido da fé cristã. As músicas que se concentram apenas em bênçãos materiais e bem-estar promovem uma visão distorcida do Evangelho, conhecida como a teologia da prosperidade. Esse tipo de mensagem ignora aspectos cruciais como o sofrimento e a santificação. Estamos sendo enganados? Os líderes de adoração têm uma responsabilidade enorme. Eles são mais do que músicos talentosos. São ministros do Evangelho. Em Tiago 3:1 somos lembrados de que aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor. Portanto, os líderes devem ser profundamente enraizados na palavra de Deus e comprometidos com a verdadeira adoração. Sua preparação espiritual é tão vital quanto sua habilidade musical. Devem ser pessoas de oração que buscam a presença de Deus, não apenas no palco, mas em suas vidas diárias. Precisamos de líderes que guiem a congregação em uma adoração autêntica, centrada em Deus. É um chamado sério e sagrado. A adoração verdadeira é uma prática poderosa e sagrada. Ao reconhecermos e evitarmos as armadilhas do inimigo, podemos garantir que nosso louvor esteja enraizado na verdade bíblica. Nossa adoração deve ser centrada em Deus, caracterizada por integridade teológica e liderada por servos devotos. Paulo nos encoraja em Filipenses 2:3-4 a sermos humildes e considerarmos os outros melhores do que nós mesmos. Líderes de louvor, lembrem-se, vocês são chamados para equipar a igreja, liderando com sensibilidade ao Espírito Santo. João 15:5 nos lembra que, sem Jesus, nada podemos fazer. Que nossa adoração seja uma oferta genuína, glorificando a Deus e edificando sua igreja. Você já parou para pensar no que realmente atrai a presença divina? Não é a complexidade da produção que chama a atenção de Deus, mas a sinceridade do coração. A verdadeira adoração vai além do que nossos olhos podem ver. Enquanto alguns se perdem no espetáculo, outros experimentam o poder transformador da adoração genuína. Sem a presença de Deus, a adoração é vazia, apenas uma performance. Mas quando o coração é contrito e humilde, cria-se um ambiente onde o Espírito Santo se move livremente. E você sabe o que acontece quando isso ocorre? Milagres acontecem. Pessoas são curadas, libertadas e vidas são restauradas. A presença de Deus é palpável e transforma tudo ao redor. E essa transformação não é um acaso. Ela ocorre porque a verdadeira adoração não depende de recursos materiais ou habilidades artísticas. Jesus disse em João 4:23 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração baseada em performances pode impressionar os olhos, mas a verdadeira adoração transforma o espírito. Ela nos leva a um encontro real e transformador com Deus, onde correntes são quebradas e corações são restaurados. Isso é o que diferencia um show de uma verdadeira adoração. Enquanto a adoração centrada no espetáculo é vazia, a genuína cria uma atmosfera onde a fé cresce e floresce. Testemunhar o poder de Deus em ação não apenas fortalece a fé de quem experimenta, mas edifica toda a congregação. Nos lembra que,
Em um mundo cheio de distrações, o nosso foco deve ser unicamente agradar a Deus. Mateus 6,33 nos chama a buscar primeiro o reino de Deus. Este é o nosso verdadeiro propósito. Aqui entra um elemento essencial: o discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 12:10, Paulo fala sobre o dom de discernir os espíritos. Este é o dom que nos ajuda a perceber quando o inimigo tenta infiltrar-se na adoração, desviando o nosso foco de Deus. O discernimento vai além de simplesmente distinguir entre o certo e o errado. Ele nos capacita a perceber as sutilezas das intenções por trás das ações. Muitas vezes, o inimigo não se manifesta de forma óbvia. Ele é astuto, sabe como trabalhar nos bastidores, influenciando as mentes e os corações. E é exatamente por isso que precisamos do discernimento do Espírito Santo. O discernimento nos ajuda a identificar quando a adoração está sendo usada para glorificar o ego humano, em vez de glorificar a Deus. Você já esteve em um culto onde sentiu que algo estava fora do lugar, mas não sabia exatamente o que era? Essa inquietação pode ser o Espírito Santo nos alertando sobre uma infiltração sutil do inimigo. A Bíblia nos diz em 1 João 4:1 para testarmos os espíritos para ver se são de Deus. Não podemos aceitar tudo cegamente só porque é feito sob o rótulo de adoração. Devemos ser vigilantes, sempre buscando a verdade e a presença genuína de Deus. Mas como podemos cultivar esse discernimento? A resposta é simples: pela palavra e pela oração. A Bíblia é a nossa principal arma contra as mentiras do inimigo. É o padrão pelo qual devemos julgar todas as coisas, incluindo a música e as práticas de adoração. Quando nossas vidas estão alinhadas com a palavra de Deus, nosso discernimento é afiado. Em Salmos 119, 105, lemos que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos guia e ilumina nossas decisões, nos ajudando a identificar quando a adoração está se desviando do seu verdadeiro propósito. Além da palavra, a oração é crucial. Precisamos buscar a direção do Espírito Santo em todas as áreas de nossas vidas, especialmente na adoração. Em Romanos 8:26, Paulo fala sobre o Espírito nos ajudar em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos, nos alinhamos com a vontade de Deus e abrimos espaço para o Espírito Santo operar em nós e através de nós. Ele nos capacita a adorar em espírito e em verdade, blindando-nos contra as investidas do inimigo. Também devemos considerar a comunidade da fé. O discernimento não é apenas um esforço individual, mas coletivo. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, somos fortalecidos e protegidos contra as armadilhas do inimigo. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a nos encorajar mutuamente, especialmente ao nos aproximarmos do dia do Senhor. O verdadeiro louvor acontece quando a congregação se une em um só espírito, buscando a glória de Deus acima de tudo. Nesse ambiente de unidade e humildade, o inimigo não tem espaço para infiltrar-se. Quando a adoração é genuína, ela cria uma atmosfera onde o Espírito Santo se move poderosamente. Cadeias são quebradas, mentes são renovadas e corações são transformados. Você já experimentou essa atmosfera? Aquele momento em que parece que o céu toca a terra e você sente a presença de Deus de forma tão intensa que todas as preocupações desaparecem? Isso é adoração verdadeira. É o que acontece quando Cristo está no centro e tudo o que fazemos é para glorificá-lo. Em contraste, quando a adoração é infiltrada pelo inimigo, torna-se fria, mecânica e centrada no homem. Podemos ver multidões cantando, mas sem impacto espiritual verdadeiro. Podem haver apresentações impecáveis, mas o coração permanece inalterado. É uma adoração vazia, sem o toque transformador do Espírito Santo. A diferença é palpável, e é essa diferença que precisamos discernir em nossos cultos e em nossas vidas. Então,
Qual é o caminho para uma adoração verdadeira e pura? Primeiro, precisamos reavaliar nossas motivações. Por que estamos adorando? Estamos buscando a glória de Deus ou a aprovação dos homens? Em Mateus 6, 1-4, Jesus nos adverte contra a busca por reconhecimento humano. A adoração é para Deus e somente para Ele. Quando voltamos ao coração da adoração, nossos louvores tornam-se uma oferta agradável a Deus, e não apenas um ritual vazio. Segundo, devemos buscar constantemente o Espírito Santo. A verdadeira adoração é impossível sem Ele. Em João 16:13, Jesus disse que o Espírito nos guiará em toda a verdade. Precisamos depender dele em todas as coisas, especialmente na adoração. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir, a nos arrepender e a nos alinhar com a vontade de Deus. É Ele quem nos capacita a adorar em espírito e em verdade. Precisamos ser uma igreja que busca a verdade. Isso significa ser uma comunidade de adoradores que prioriza a palavra de Deus acima de tradições humanas e práticas culturais. Precisamos voltar ao Evangelho puro e simples, onde a adoração é um reflexo de uma vida entregue a Cristo. Precisamos buscar uma adoração que não seja apenas um evento semanal, mas um estilo de vida que glorifica a Deus em todas as áreas. A verdadeira adoração nos leva a uma transformação que se estende além das 4 paredes da igreja. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Avalie sua vida de adoração. Pergunte a si mesmo: estou adorando em espírito e em verdade? Estou dando a Deus o primeiro lugar em minha adoração? Ou estou permitindo que outras coisas se infiltrem e tomem o seu lugar? Faça uma autoavaliação honesta e peça ao Espírito Santo para revelar as áreas que precisam de mudança. Que este seja um momento de renovação espiritual. Que possamos nos afastar da adoração centrada no homem e nos voltar para uma adoração centrada em Deus. Que nossas igrejas se tornem lugares onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, onde a verdade de Deus é exaltada e onde a adoração é uma oferta viva e santa ao Senhor. Ao nos comprometermos com uma adoração verdadeira, estamos declarando guerra contra as estratégias do inimigo. Estamos afirmando que não aceitaremos uma adoração superficial, que não seremos coniventes com práticas que buscam glorificar a carne em vez de exaltar a Deus. Este é um chamado para nos revestirmos da armadura de Deus, como mencionado em Efésios 6:10-18, e permanecermos firmes contra as ciladas do maligno. O inimigo teme uma igreja que adora em espírito e em verdade, porque sabe que onde há verdadeira adoração, há poder, libertação e transformação. Não podemos ignorar o fato de que a adoração tem o poder de influenciar toda a nossa vida espiritual. Quando nos rendemos completamente a Deus em adoração, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e mais obedientes à sua direção. Isso afeta nossas decisões diárias, nossos relacionamentos e até mesmo a forma como vemos o mundo. Passamos a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo, sendo luz em meio às trevas. É importante entender que a adoração não se limita a cânticos e música. Adorar a Deus vai muito além de um momento específico no culto. É um estilo de vida. É colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. É ter um coração grato, um espírito quebrantado e uma disposição de servir. Romanos 12:1 nos instrui a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o nosso culto racional. Nossa vida inteira deve ser uma oferta de adoração ao Senhor. Quando adotamos essa postura, nos tornamos uma ameaça para o reino das trevas. O diabo fará de tudo para nos distrair, nos enganar e nos afastar dessa adoração genuína. Ele pode tentar nos levar a uma rotina religiosa, onde cumprimos rituais, mas nosso coração está distante de Deus. Ou pode nos seduzir com a ideia de que a adoração é sobre nós, sobre nossos sentimentos e experiências, em vez de ser sobre Deus. Precisamos estar atentos e vigilantes, firmes na verdade da palavra.
Há uma promessa poderosa para aqueles que buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Tiago 4:8, somos encorajados a nos achegar a Deus, e Ele se achegará a nós. Quando buscamos a presença de Deus com sinceridade e pureza de coração, Ele se manifesta em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Sua presença traz paz, alegria, cura e libertação. Ele se torna o centro de tudo, e nada pode nos separar do seu amor. Que possamos ser um povo que adora a Deus de todo o coração, que rejeita qualquer forma de adoração corrompida pelo inimigo. Que sejamos conhecidos como aqueles que buscam a face de Deus acima de todas as coisas, que não se conformam com o mundo, mas são transformados pela renovação da mente. A nossa adoração deve ser uma expressão viva do nosso relacionamento com Deus, refletindo sua glória e levando outros a se aproximarem dele. Se você sente que sua vida de adoração precisa de um realinhamento, saiba que nunca é tarde para começar. Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos receber quando nos voltamos para Ele com um coração arrependido. Confesse a Ele as áreas em que você permitiu que o inimigo se infiltrasse e peça ao Espírito Santo que purifique seu coração. Decida hoje viver uma vida de adoração que glorifica a Deus em todas as coisas. Vamos juntos criar uma cultura de adoração pura e autêntica, onde a glória de Deus é manifestada poderosamente em nossas vidas e igrejas. Não importa o quão sutil sejam as infiltrações do inimigo, com discernimento, oração e a palavra de Deus, podemos reconhecê-las e combatê-las. E ao fazermos isso, seremos testemunhas da glória de Deus se movendo em nosso meio, trazendo transformação, avivamento e uma paixão renovada por sua presença. A verdadeira adoração é um chamado profundo, uma jornada que nos desafia a ir além das aparências e dos rituais para alcançar uma conexão genuína com Deus. Ela exige uma rendição total, uma entrega que muitas vezes é dolorosa, pois envolve abrir mão de tudo o que nos impede de nos aproximar do trono da graça. Adorar em espírito e em verdade significa reconhecer quem Deus é, sua santidade, sua majestade, sua soberania, e se humilhar diante dele, reconhecendo nossa total dependência de sua misericórdia e amor. A palavra de Deus nos mostra diversos exemplos de adoração genuína. Um desses exemplos é o rei Davi, que tinha um coração voltado para Deus. Apesar de suas falhas e pecados, Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Sua vida de adoração não era isenta de dificuldades ou lutas, mas ele sempre buscava a presença de Deus. Nos Salmos, vemos um homem que não se escondia, mas trazia diante do Senhor suas dores, alegrias, medos e esperanças. A autenticidade de Davi em sua adoração é uma lição para nós. Deus busca corações sinceros, não perfeitos. Outro exemplo poderoso de adoração é encontrado em João 4:23-24, quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço. Ele lhe revela que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, Jesus nos ensina que a verdadeira adoração não está ligada a um lugar físico ou a uma cerimônia específica, mas a uma postura de coração. É uma adoração que flui do nosso espírito, alinhada com a verdade de quem Deus é. Essa verdade deve ser o fundamento da nossa adoração, nos levando a um relacionamento íntimo com Ele. O inimigo teme uma igreja que entende o poder da adoração. Ele sabe que quando nos rendemos completamente a Deus, nos tornamos canais do seu poder, e é por isso que ele tenta distorcer e infiltrar-se em nossa adoração. Ele pode tentar desviar nosso foco, levando-nos a adorar outras coisas, como o sucesso, o reconhecimento ou até mesmo a própria experiência de adoração. Mas devemos lembrar que a adoração verdadeira é sempre centrada em Deus. Ela não se trata de nós ou de como nos sentimos, mas sim de honrar e exaltar aquele que é digno de todo louvor. Muitas vezes, a infiltração do inimigo na adoração começa de forma sutil. Pode ser um pequeno desvio em nossas motivações,
começamos a adorar por obrigação, por tradição, ou para impressionar os outros. Podemos ser tentados a medir a eficácia de nossa adoração pelo estilo da música, pela atmosfera do culto, ou por quão emotivos nos sentimos. No entanto, a verdadeira adoração não é medida por elementos externos, mas pela sinceridade do nosso coração diante de Deus. Quando nos desviamos do foco, é hora de retornar ao básico. Devemos nos perguntar: por que estou adorando? Estou buscando a Deus ou estou buscando a mim mesmo? Essas são questões difíceis, mas necessárias para manter nossa adoração pura. Em momentos de confusão ou dúvida, devemos retornar à palavra de Deus, que é a fonte da verdade. Ela nos lembra que fomos criados para a sua glória e que nosso propósito é viver para adorá-lo. A verdadeira adoração nos transforma. Quando nos colocamos diante de Deus em adoração, algo poderoso acontece. Somos renovados, fortalecidos e capacitados para viver uma vida que agrada a Ele. A presença de Deus nos purifica e nos molda à imagem de Cristo. A adoração se torna uma ferramenta de guerra espiritual, pois ela nos coloca em sintonia com o coração de Deus e nos afasta das mentiras do inimigo. Se desejamos uma igreja viva, cheia do poder de Deus, devemos retornar à verdadeira adoração. Devemos ser uma geração que não se conforma com uma adoração superficial ou com as distrações do mundo. Precisamos buscar a face de Deus com todo o nosso ser, ansiando por sua presença mais do que por qualquer outra coisa. Quando fazemos isso, experimentamos uma dimensão mais profunda do seu amor e de sua glória. Seja desafiado a examinar sua própria vida de adoração. Pergunte a si mesmo se você tem se entregado verdadeiramente a Deus ou se de alguma forma o inimigo conseguiu infiltrar suas estratégias em seu coração. Lembre-se, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele nos chama para uma adoração sincera, para um relacionamento que é mais do que palavras ou músicas. É vida, é entrega, é paixão por Ele. A adoração verdadeira traz liberdade. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, somos libertos das amarras do orgulho, do medo e da dúvida. Entramos em um lugar de paz e segurança na presença do Pai, onde podemos ser quem Ele nos criou para ser. Ali, encontramos nossa verdadeira identidade como filhos e filhas do Rei. A verdadeira adoração não é apenas um momento isolado durante um culto. Ela é um estilo de vida, um reflexo contínuo do nosso relacionamento com Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa que cada decisão, cada palavra e cada ação devem ser atos de adoração. Quando vivemos com essa mentalidade, nossos dias comuns se tornam extraordinários, pois reconhecemos a presença de Deus em cada detalhe de nossa vida. Assim, mesmo em meio às dificuldades e às lutas, nossa adoração permanece, pois não está fundamentada nas circunstâncias, mas na imutável natureza de Deus. Lembre-se de que o inimigo vai tentar de todas as formas desviar o nosso coração da verdadeira adoração. Ele usará distrações, desânimo e até mesmo ilusões espirituais para nos afastar de uma adoração genuína. No entanto, somos chamados a resistir a essas táticas e a buscar a face de Deus com fervor. O livro de Tiago 4:7 nos instrui: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando nos submetemos a Deus em adoração, declaramos nossa lealdade e confiança nele, e isso é uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo. Além disso, precisamos nos lembrar de que a adoração é um ato coletivo, algo que fazemos como corpo de Cristo. Quando nos reunimos com outros crentes para adorar, criamos um ambiente em que o Espírito Santo pode agir de maneira poderosa. Nossa adoração em conjunto pode trazer cura, restauração e revelação. Por isso, é essencial estar conectado a uma comunidade de fé onde a adoração seja praticada e valorizada. No entanto, mesmo na comunidade,
É crucial mantermos nosso coração focado no verdadeiro objetivo da adoração: Deus. Não se trata de um show, de um espetáculo ou de um momento de entretenimento, mas de um encontro com o Rei dos Reis. A igreja primitiva nos dá um exemplo claro de como deve ser a adoração coletiva. Em Atos 2, 42 a 47, vemos um grupo de crentes dedicados à doutrina, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles viviam uma vida de adoração que se manifestava não apenas em palavras, mas em ações. Eles cuidavam uns dos outros, partilhavam tudo o que tinham e louvavam a Deus com um coração sincero. Como resultado, a presença de Deus era tangível entre eles, e muitos eram atraídos à fé. Hoje, podemos ser tentados a reduzir a adoração a um estilo musical ou a uma experiência emocional. Mas como vimos, a verdadeira adoração vai muito além disso. Ela é uma resposta ao amor de Deus, uma resposta que envolve todo o nosso ser, mente, corpo e espírito. É uma declaração de que Deus é digno de tudo o que temos e somos. Quando adoramos dessa maneira, nos alinhamos com o propósito original para o qual fomos criados e experimentamos a plenitude da vida em Cristo. Agora pense sobre a sua própria vida. Quais áreas precisam ser entregues a Deus em adoração? Existem coisas que você tem colocado no lugar de Deus? Seja sincero consigo mesmo, pois a honestidade é o primeiro passo para uma adoração genuína. Deus deseja um coração quebrantado e humilde. Ele quer que nos aproximemos dele não com perfeição, mas com sinceridade. Se você sente que a chama da adoração verdadeira tem se apagado em seu coração, saiba que Deus está pronto para reacendê-la. Ele quer derramar sobre você uma paixão renovada por sua presença. A chama da adoração não é alimentada por nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando nos rendemos a Ele, permitimos que Ele acenda em nós um fogo que nunca se apaga, um fogo que nos leva a buscar a Deus acima de todas as coisas. Hoje você é desafiado a fazer da adoração a prioridade máxima em sua vida. Imagine por um momento o que isso realmente significa. Reservar um tempo sagrado todos os dias, um espaço onde você pode se encontrar com o Criador do Universo. Crie um ambiente acolhedor, talvez acendendo uma vela ou colocando uma música suave ao fundo, que prepare seu coração para essa conexão profunda. Reserve momentos para ler a Palavra de Deus. Ao abrir as páginas da Bíblia, lembre-se de que cada versículo é uma mensagem direta de amor e sabedoria do Senhor para você. Permita que as Escrituras falem ao seu coração. Medite sobre as promessas de Deus e sobre os ensinamentos de Jesus, permitindo que essas palavras ressoem em sua vida diária. Faça anotações, escreva reflexões e ore pedindo discernimento para entender a profundidade do que está lendo. Quando você se coloca em oração, não se esqueça de que este é um diálogo com Deus. Comece agradecendo por suas bênçãos, reconhecendo cada pequeno detalhe que compõe sua vida, desde a luz do sol que entra pela janela até os relacionamentos que trazem alegria ao seu coração. Depois, compartilhe suas preocupações, seus medos e suas esperanças. Fale com Deus como você falaria com um amigo íntimo, porque Ele deseja conhecer cada parte de você. A verdadeira adoração vai além de um ato formal. É um encontro divino que transforma sua essência. Imagine-se diante do altar, onde sua alma é nutrida e renovada. É nesse espaço sagrado que você pode deixar as preocupações do mundo à porta, permitindo que a paz que excede todo o entendimento invada seu coração e mente. A cada momento passado em adoração, você é fortalecido, e sua fé se torna um farol que ilumina seu caminho. Dedique esse tempo com seriedade e expectativa, sabendo que cada segundo gasto em adoração é um investimento na sua vida espiritual. Permita-se ser tocado e transformado, e esteja atento ao que Deus deseja revelar a você. Às vezes, as respostas que buscamos se encontram em momentos de silêncio e reflexão. A adoração
não é apenas um ato, é um estilo de vida que molda suas decisões, suas interações e até mesmo a maneira como você enfrenta os desafios. Que hoje você possa abrir seu coração de maneira genuína e experimentar a profundidade desse relacionamento. Ao fazer isso, você encontrará uma fonte inesgotável de força, esperança e amor. Deixe que essa experiência encha sua vida com propósito e que sua adoração diária se torne um testemunho vivo do que significa seguir a Deus. Para finalizar, quero convidá-lo a um momento de oração. Se você sente que precisa realinhar sua vida de adoração, ore comigo. Senhor, eu venho diante de Ti com um coração humilde. Eu reconheço que, em alguns momentos, permiti que o inimigo se infiltrasse na minha adoração. Hoje, eu te peço que purifiques meu coração e me ajudes a Te adorar em espírito e em verdade. Eu entrego tudo o que sou a Ti e decido viver uma vida que glorifica o Teu nome. Que a minha adoração seja um reflexo da minha entrega e do meu amor por Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem impactou a sua vida, compartilhe com outros. Vamos ser uma voz que clama pela verdadeira adoração, que busca a Deus acima de tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo que vai transformar sua caminhada com Deus. Juntos, podemos inspirar uma geração a adorar a Deus em espírito e em verdade, vivendo para a sua glória e sendo instrumentos de sua paz neste mundo. Vamos juntos construir uma comunidade de adoradores apaixonados por Deus, que impactam o mundo com a glória do seu nome.